Estamos estudando sobre Em Cristo para Sempre e nós já tivemos basicamente mais de 26, estudos bíblicos com respeito à segurança de salvação. E sempre é bom lembrar as diretrizes para nós podermos desenvolver o assunto da maneira mais sincera e bíblica possível. Então, a primeira diretriz é que um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Segundo, o versículo também deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve, então, contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E, em terceiro, uma doutrina deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Como eu disse, irmãos, nós já analisamos 10 textos bíblicos e agora estamos vendo alguns temas. Aliás, nós terminamos de ler, de passar os temas bíblicos a semana passada. Vimos basicamente 16 temas bíblicos, mas um dos temas nós ficamos dele, uns 4 dias, 4 estudos só em um dos temas. Então, como eu disse, basicamente 26 estudos estão aí disponíveis no YouTube do pastor Marcos Gesiel, se caso você queira então rever tudo, ou pelo menos pegar do início, caso você não tenha visto. Então está tudo lá. Hoje nós vamos iniciar alguns textos bíblicos. Estamos aí partindo para o final desse estudo bíblico e vamos ficar provavelmente alguns dias nesses textos bíblicos, não muitos dias, mas hoje mesmo vamos ver dois textos, se não me engano. Na verdade, 3 textos bíblicos hoje, e depois estaremos dando continuidade até terminar esses textos adicionais, das quais esses textos adicionais, a maioria deles são usados para dar suporte à salvação condicional, ou seja, uma salvação que depende, ou pelo menos você precisa permanecer ou continuar confiando e crendo, senão você perde essa salvação. Lembrando que, biblicamente falando, a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie, portanto, não depende de condição humana nenhuma. O primeiro texto que nós queremos ver com os irmãos é Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22. A Bíblia nos diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, um texto aí bem considerável com respeito ao suporte da segurança, ao suporte à salvação condicionada, e tem algumas frases aí realmente bem fortes, se nós realmente atentarmos para elas, tirarmos essas frases do contexto, tirarmos este versículo do contexto, podemos realmente arrumar um pretexto para criar uma doutrina diabólica. Por exemplo, aí diz no texto, Romanos 11, 22, mas contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu serás cortado. Então, essas palavras finais deste versículo, principalmente essa frase, e também tu serás cortado, como eu já disse, tirar essas frases do contexto fica fácil nós inventarmos qualquer coisa, e principalmente inventarmos que uma pessoa pode ser cortada a qualquer momento, ou pode realmente perder a salvação,
e um dia salvo, outro dia está perdido, indo para o inferno. Então, a gente pode realmente inventar qualquer coisa, mas nós temos que analisar o contexto, e para podermos realmente oferecer uma prova de que o crente realmente, ou ele é salvo para sempre, ou ele pode perder a salvação. Mas como já temos, irmãos, aprendido aí, né, 26 estudos bíblicos já, temos aprendido bastante sobre esses textos, não só esse, né, mas outros textos bíblicos. Vamos olhar então a quem escreveu aí, e para quem, né, o escritor escreveu essas palavras. E também precisamos ver o que significa ser cortado. O assunto aqui é o futuro de Israel. Nos primeiros 9 versículos do capítulo 11 aí de Romanos, Paulo mostra que Israel foi rejeitado por Deus, mas não rejeitado completamente. Deus não desprezou a Israel para nunca mais trabalhar com eles. Deus não cortou Israel completamente, mas, de certa forma, Deus deixou Israel de lado. O próprio apóstolo aqui, ele diz, ele é prova, né, de que Deus reservou um remanescente do próprio povo de Israel. Ou seja, como nação eles foram rejeitados, mas como indivíduos, como pessoas, não. O próprio apóstolo Paulo, sendo judeu, estava aí trabalhando, né, evangelizando e escrevendo aí a carta aos Romanos. Se nós olharmos os versos 11 e 12 aí de Romanos capítulo 11, esses versos confirmam a queda de Israel, mas também insiste que não é o final de Israel, não é o fim, pois a nação de Israel, principalmente é importante nós diferenciarmos nação e um judeu específico, né? Nação e um judeu. Então, a nação de Israel, ela será restaurada. Mas enquanto isso não acontece, Deus está trabalhando com quem? Com os gentios. E, logicamente, com a igreja. Mas principalmente com os gentios, porque aqui o apóstolo Paulo deixa claro, né, que está falando com os gentios. É importante ver aí no contexto que esses versículos não foram escritos para os cristãos individualmente, e nem para a igreja. Por isso que dá tanto problema, né? Você pega um texto, Novo Testamento, é para a igreja, não é, ok? Então nem foi escrito para os cristãos e nem para a igreja individualmente. Eu estou falando a aplicação aqui do que ele está dizendo, ok? Logicamente que é para nós, né? Lermos, tudo mais, estudarmos, né? O verso 13, por exemplo, deixa bem claro isso daí. Olha o que diz, versículo 13, Romanos 11, 13, diz o seguinte: porque convosco falo, gentios. Então, com quem que ele está falando? Com gentios. Continuando o versículo, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Eu acho que a maioria que sabe que o apóstolo Paulo foi enviado, foi chamado por Jesus Cristo e é enviado aos gentios, ou seja, aos povos que não são, né, judeus. Todos os povos, tirando aí o povo judeu, ele não foi enviado ao seu próprio povo, ele foi enviado aos gentios, aos outros povos. E Paulo sempre faz distinção, ele sempre distingue gentios, judeus e a igreja. A prova disso é 1 Coríntios 10, versículo 32. Se os irmãos quiserem abrir lá, pode abrir, mas eu vou ler para os irmãos já. 1 Coríntios 10, 32 diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, que no caso é a mesma coisa que os gentios, e nem à igreja. Então ele sempre fazia essa distinção entre esses povos, judeu, gentil e a igreja. A partir então do verso 16 aí do capítulo 11
de Romanos, Paulo também usa a figura da oliveira, com os ramos naturais, e depois com os ramos de uma oliveira brava, ou o zambujeiro, né, como na nossa tradução está aí. O tronco da árvore, olha que interessante, o tronco da árvore aqui da oliveira é a linhagem de privilégios de Deus ao longo das eras. Nós muitas vezes confundimos aí, e o texto ele deixa claro isso, mas nós acabamos passando por cima de alguns detalhes importantes. Então, o tronco da árvore aqui não é Israel. Talvez você pensava isso. Ou talvez a gente passava por cima e pensava isso, que o tronco da árvore era Israel, mas não é. Por quê, pastor? Porque Israel, ele já esteve nesse lugar, mas ele não está mais, né? Aqui é um lugar de favor nos tratamentos de Deus com o povo. Então é um lugar especial, um lugar de favor de Deus. Israel, como eu já disse, já esteve nessa posição de talvez estar ali naquele tronco, mas ele perdeu essa posição devido à sua rebeldia. Deixa eu ver aqui. E, consequentemente, ou seja, por isso então que os gentios, no caso aí o texto colocando como zambujeiro na nossa tradução, ou oliveira brava, outra vez eu preguei, né, expliquei um pouco mais sobre o que é uma oliveira brava, né, para os irmãos é uma oliveira mais silvestre, né, não é aquela, não são comestíveis, né, o seu fruto, mas só como ilustração aqui, né, então o zambujeiro, oliveira brava, são os gentios. Eles foram então enxertados, se tornando o que podemos chamar de nação favorecida por Cristo. Pois Cristo encontra mais fé, pelo menos hoje. Cristo encontra mais fé nos gentios do que no seu próprio povo. Então, quem está no tronco hoje? Os gentios. O tronco não é Israel, mas é um lugar de privilégio, ok? Porque Israel já esteve ali, mas agora não está. Pelo menos durante um tempo ele, né, o país, a nação não está. Mateus 8:10 também, né, mostra claramente que os gentios, né, têm mais fé em Cristo do que os judeus. Mateus 8:10, Mateus 15:28. E por Israel como nação ter rejeitado, então, a salvação em Cristo Jesus, Deus, então, oferece a salvação para todos os povos, ou seja, para os gentios. Isso está bem claro também em Atos 28, versículo 28. Mas os gentios, irmãos, não devem pensar, o problema muitas vezes é esse, os gentios não devem pensar que merecem essa posição privilegiada. Ou seja, que estão seguros nessa posição privilegiada. Pois se eles também não aproveitarem a oportunidade, também serão cortados dessa posição privilegiada, entende? Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com uma posição privilegiada e esse tronco da oliveira. E é interessante que né, a gente deixa claro aqui o texto, nós não podemos usar o texto para mostrar que os gentios salvos perderão a salvação. Nós não podemos usar o texto para isso, não há base bíblica para isso. Mas como nação, sim, como nação pode ser cortado, e aliás será cortado, né, como nação. Mas individualmente, um gentio salvo não pode ser cortado. Mas a gente sabe futuramente, né, os gentios, como povo, né, ele perderá esse lugar de privilégio. Né, perante as profecias, a gente sabe disso. E sabemos então que isso acontecerá no futuro, onde os gentios perderão esse lugar, e Deus não vai voltar a trabalhar com quem? Israel novamente. Ou seja, Israel não foi totalmente cortado, mas Deus vai voltar a trabalhar por ele. Então,
Nós não podemos usar de maneira nenhuma, embora, igual eu deixei bem claro no início, que se nós tirarmos frases aí desse versículo de Romanos 11, 22, nós podemos inventar aí que tem que permanecer na benignidade, né, na salvação, senão vai ser cortado, ou seja, não vai perder a salvação. Mas se olharmos o contexto, o que realmente o contexto está dizendo ali sobre Israel e sobre os gentios, então não fica bem claro, né, que não é isso. Nós não podemos forçar o texto a algo que não é isso que ele está dizendo, ok? Alguma pergunta aqui? Romanos 11, 22. Tem microfone aí, irmão Cris? Irmão Dinor tem uma pergunta lá? Boa noite, irmãos. Veio na minha mente a frase: pastor, eu quero participar. Então, meus irmãos, é o seguinte, pastor, né? Aqui, então, no caso, está falando de conduta. Não está levando aqui, o caso aqui, nós estamos falando em Cristo para sempre, ou seja, salvação. Aqui está falando da reação de Deus no caso de conduta. Considerai a bondade de Deus, né? Ou seja, considerai o que Deus é bom e tal, e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, ou seja, uma aplicação de um juízo para os que caíram, para os que desobedeceram. Então, no sentido aqui, é uma conduta, não é algo especificamente sobre salvação. Sim, pode ser também, pode ser considerado conduta. Mas a questão maior aí é a diferenciação entre nação e indivíduo. Ok? O texto está falando mais para a nação de Israel, e também para os gentios como povo, né? Sim, só que aí o contexto que eu falei, a questão da oliveira, é a questão de que os judeus já estiveram nesse lugar de privilégio e foram cortados. Agora está os gentios nesse lugar de privilégio, ou seja, a salvação está aberta aos gentios. Mas se eles desprezarem a salvação, eles vão ser cortados também. E Deus vai voltar a trabalhar com o povo de Israel, como isso vai acontecer no futuro. Entendeu? A conduta, talvez podemos dizer, é a rejeição da salvação, a rejeição da bondade de Deus que Deus está oferecendo agora para os gentios, para todos os povos, não só os judeus, né? Tanto os judeus, né, também, salvação também para eles, né, como o próprio apóstolo Paulo aqui que escreveu, né, também está incluído aí, quanto para os outros povos, mas não como nação mais, como no Velho Testamento, né, Deus protegia, Deus cuidava, né, Deus trabalhava. Agora Deus trabalha com os gentios, mais precisamente com a igreja, né? Ok? Mais alguém? Mais uma pergunta? Ok, então o segundo texto que nós queremos também analisar, estamos olhando textos adicionais que muitas vezes são usados como suporte para a salvação condicional. O segundo texto é Romanos 14, versículo 15 ao 23. Romanos 14, 15 ao 23. A Bíblia nos diz o seguinte, Romanos 14, 15 ao 23. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Os batistas não entendem muito isso, né? Estou brincando. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece. Ou
se escandalize, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O ensinamento geral aqui desta passagem, irmãos, é com relação à indiferença moral e observância de dias. Indiferença moral e observância de dias, como nós vemos aí, né? Os judeus crentes e gentios crentes sempre entravam em atrito com relação aí a essas questões, porque os judeus tinham aquelas proibições, né, deles, e os gentios não tinham nada a ver com isso. Então, aí chegavam os dois, entravam na igreja, né, se convertiam, eram salvos, estavam na mesma igreja, aí dava problema, porque um queria que não comia, o outro queria, não tem problema nenhum comer, e aí dava essas brigas, né, entre gentio e judeu. Paulo ensina que, mesmo que tenhamos então liberdade, nós temos uma liberdade em Cristo para fazer qualquer coisa, né, assim, desde que não seja pecado, né? Então, mesmo que tenhamos essa liberdade, não devemos usar a liberdade que temos em Cristo para causar escândalo. E muitas vezes nós somos orgulhosos para passar por cima de algumas coisas, causando escândalos, só porque achamos que estamos certos. Só porque achamos que podemos fazer e não há nada de errado. Por exemplo, naquela época, né, se um gentio fosse aí na casa de um judeu, melhor, não um judeu, fosse na casa de um gentio, de maneira nenhuma aquele gentio poderia colocar um porco à mesa para que o judeu comesse, porque era desprezível ao judeu. Então ele deveria respeitar essa questão, mesmo que não tivesse para o gentio nenhum problema. Então, mesmo que tenhamos liberdade, não devemos causar escândalo. Por outro lado, se alguém tem restrições com comer carne de porco, né, ou qualquer outra coisa, acha que é pecado, acha que não deve, né? Então, se ele come, ele comete pecado, porque ele não está comendo de fé, né, ou pela fé. E aí a Bíblia deixa bem claro aí, né, tudo que não é de fé é pecado, por isso ele está cometendo pecado. Mas o problema neste texto aqui é a palavra destruir. O problema maior, estamos falando de salvação, né? O problema maior aqui é a palavra destruir, nos versos 15 e 20. O destruir aqui não significa julgamento eterno, mas o quê? O tropeçar do irmão. O impedir também, me perdi aqui, deixa eu achar. O impedir também de crescimento espiritual, tanto tropeçar como o impedir de crescimento espiritual. Significa fazer naufragar a obra que Deus está fazendo na vida das pessoas. Se eu causo escândalo, mesmo eu estando certo, eu não respeitando aí algumas crenças, Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. O coração daquela pessoa automaticamente se endurece e fecha as portas para Deus trabalhar. Então eu causei isso, eu causei escândalo. Mesmo eu achando que estou certo, ou até mesmo talvez certo, mas eu fiz na hora errada, vamos dizer assim, né? Eu fiz na frente de alguém que não podia, que achava errado. Ok? Quer ver? Deixa eu tentar trazer algo bem semelhante para os irmãos aqui. Acho que, se não me engano, é chouriço, né? Chouriço é feito de sangue, não é? Então, alguns acham que é errado comer, né? Eu não vou colocar minha posição aqui nisso agora. Eu nunca comi isso também, então, né? Alguns acham que é errado comer, porque é feito de sangue. E a Bíblia diz que não devemos comer sangue. Mas para outros, não tem nada de errado, não tem problema nenhum, né? Tá. Então, o que tem que fazer? Tem que respeitar, né? Se um não acha que é errado, você não vai então oferecer isso a ele, ou não vai comer na frente dele, ok? Você vai respeitar.
Se os irmãos lembram bem, quando nós passamos na sequência aí de série de pregação, na Carta aos Romanos, chegamos aqui, o que envolveu mais essas questões, lembra o que era? Para nós agirmos da forma certa? Era o amor pelos irmãos. Se a gente ama, a gente respeita, ok? Alguma dúvida nesse texto? Um texto, pelo menos para a gente, eu não vejo problema nenhum nesse, né? Mas, infelizmente, o que tem de deturpação aí fora, não está escrito, né? Então, usa até mesmo esse texto para tentar mostrar que a salvação pode ser perdida. Então, pastor, dentro desse contexto aí, dessas coisas de escândalo, tem algo muito comum entre nós, que é comer carne, né, na sexta-feira da paixão, né? Então, para muitos, isso aí é algo assim imperdoável, né? Até mesmo o trabalho, né? Então, assim, as pessoas às vezes me perguntam, né, se a gente come, né, carne na sexta-feira da paixão e tudo. Olha, eu como, eu trabalho, mas não com abuso, não com falta de respeito a nada, porque o temor, né, ele deve ser contínuo, né? Não somente na sexta-feira da paixão, mas o temor a Deus, a reverência, o respeito tem que ser contínuo. Então, há um motivo de muito debate aí, de muitas coisas e escândalos nessas datas aí, né? Sim, teve até uma época em Franca que a gente fazia churrasco na sexta-feira de paixão, né? Imagina o escândalo, né? Falta de entendimento, né? Falta de discernimento. Imagina o escândalo que não causava para os vizinhos, né? Então, assim, eu sei que não tem problema nenhum, né? Para nós, mas para muitas pessoas, infelizmente, é um escândalo, né? Um abuso ou é um grande pecado, né? Então, a gente tem que respeitar essa questão, ok? Mais alguém? Tamara? Microfone. Mas vice-versa também funciona, por exemplo, vamos supor, não estou dizendo que seja o meu caso. Para mim é um pecado muito grande comer sangue. Mas eu não posso ficar condenando as outras pessoas porque elas comem. Também funciona desse jeito? Sim, ou julgando, de certa forma, julgando sim. o outro porque ele come. Mesmo que ele não me ofereça, mas eu sei, isso é um absurdo, se comer isso é pecado. Então eu também não posso fazer isso. Sim. Não pode, né? Não posso ficar condenando. Tem que respeitar. Tem que respeitar a pessoa também. Uhum. E seja em qualquer aspecto. Isso que é interessante, a gente está usando só um exemplo. Isso é qualquer aspecto. Qualquer aspecto, qualquer situação que não envolve realmente questões mais sérias, né? Que está bem claro na Bíblia que é pecado, né? Ok? Por exemplo, né? Adultério, fornicação, né? Mentira, né? Mas essa questão de opção, né? Comer ou não comer, respeitar tal dia ou não respeitar tal dia, aí são questões realmente secundárias que a gente tem que usar do amor para não causar escândalo e também, né? Ficar debatendo também não vai ajudar em nada, né? Isso aí, se a pessoa for mudar, ela tem que converter e o Espírito Santo tem que tocar no coração dela. Sim, a gente pode ensinar, pode, se a pessoa quiser saber, pode. Mas não é uma questão de briga, porque muitas vezes a gente fica brigando, né? Que a gente acha aquilo certo, não pode, e aí acaba, né, perdendo o outro, que talvez nem é salvo, e nunca vai ser salvo por causa dessa questão. A gente acabou fechando, né, a porta do céu para elas. Sim, lá na sua casa não tem problema nenhum. O problema, volto a repetir, é você fazer na frente de outros que acham errado, né? Achar aquilo um sacrilégio, né? Mas, respondi? Mais alguém? Vocês gostaram do tema, né? Boa noite. Eu creio que essa questão também assim de acusar e ser acusado, principalmente uma pessoa que vai te acusar, mas você está comendo isso, igual a irmã citou. Da minha parte, assim,
eu entendo que isso aí vem mais quando a pessoa acusa, a questão do gentil, né? Ele fala, mas você está fazendo isso, tal, não pode fazer isso não. O que eu entendo, geralmente isso vem mais a questão é por parte deles. Eu creio que o apóstolo Paulo estava... Deixa eu entender, quem acusava eram os gentios ou os judeus que acusavam? Não, no caso, hoje, trazendo para hoje. Tá. Uhum. Quem geralmente costuma fazer isso aí é quem ainda não tem o Espírito de Deus, né? Ou seja, é o gentil, que ele acusa, por exemplo... Isso, quando ele não convertido. Isso, Obrigado, irmão. Geralmente é isso mesmo. Por exemplo, nós comendo carne num dia de sexta-feira, aí a pessoa fica sabendo e vai lá e te acusa, ele não vai ter esse discernimento de que ele também não pode ficar te acusando porque você foi lá e comeu. Uhum. Geralmente, da minha parte, eu já vi que acontece isso. Eu já presenciei isso. Uhum. Ok. Tem os dois lados, né? Mas a responsabilidade fica maior com os salvos, né? Os salvos têm a responsabilidade maior porque eles têm a responsabilidade de falar de Cristo, de ganhar almas para Cristo. E se os salvos causam escândalo, aí as outras pessoas vão se fechar. Eu já falei isso outro dia, os irmãos talvez, né, já passaram por isso, né? Quando vai falar de Cristo para alguém, ou chamar alguém para ir na sua igreja, aí muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, mas eu conheço um crente que faz isso, 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 né? E aí, o que aconteceu? Fechou a porta. Você vai falar o quê? Eu sei, você pode argumentar ali, mas pelo menos até o momento aquela pessoa não quer saber nada de crente, porque crente é igual ou pior do que ela mesma, que nem salva é. Então é uma questão realmente de maior responsabilidade para os cristãos. Ok? Saímos um pouco fora do tema, embora esse texto causa, né, realmente esse tema, mas é incrível como que usa isso para falar sobre perda de salvação, né? Terceiro texto, irmãos, para nós terminarmos, 2 Coríntios 1, versículo 24. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. A Bíblia diz o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Esse texto aqui é bem curto, né? Aqui nós vemos aí as últimas palavras deste texto, que diz aí, né? Porque pela fé estais em pé. Então, as últimas palavras desse texto são usadas para apoiar a salvação continuada, ou seja, nós somos salvos se continuarmos a crer. Se eu deixar de crer, parar de crer, eu perco essa salvação. A questão é que aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo bem diferente. O objetivo aqui de Paulo era a alegria dos coríntios. Principalmente que no que se refere à fé, eles estavam firmes. Se você ler todo o contexto, você vai perceber que o apóstolo Paulo deixa claro isso. Eles estavam firmes na fé. Paulo não está aqui, irmãos, corrigindo a doutrina, mas o comportamento deles. Não está aqui falando de doutrina, mas do comportamento deles. Olha 2 Coríntios, capítulo 12, desculpa. Também que nos vai dar algo aí também semelhante a esse texto. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 21. E nós vamos entrar também no capítulo 3 em diante. 13, né?
Versículo 21 nos diz que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, e fornicação e desonestidade que cometeram. Então, só abrindo um parênteses aqui nesse versículo 21, é triste dizer que os crentes podem cometer esses 3 pecados mencionados aí no versículo 21. No caso aí, olha o final do versículo: e não se arrependeram da imundícia, fornicação e desonestidades. Um crente verdadeiro, um salvo verdadeiro, infelizmente, ele pode cometer esses 3 pecados. O apóstolo Paulo aqui não diz que eles estão condenados ao inferno, mas vamos continuar aí o versículo 13, agora até o versículo 1, falei versículo ou capítulo, né? Capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. É esta 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma 2ª vez, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala por mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive. Contudo, pelo poder de Deus, deixa eu ler de novo. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Então, como eu já disse, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele não está condenando ninguém ao inferno. Percebeu algo assim? Não tem nada dizendo, ele não está condenando ninguém ao inferno aqui. Mas o que ele diz aqui sobre os pecados cometidos? Vai ser disciplinados. Quando ele estiver com os coríntios novamente, ele diz que ele vai tratar o assunto, ou seja, aquelas pessoas que cometeram o pecado e não se arrependeram, eles vão ser disciplinados, com base, né, de 2 ou 3 testemunhas. O que está em jogo aqui, interessante também, que a gente passa muitas vezes despercebido disso, é o apostolado do apóstolo Paulo. Você percebeu isso ou não? A autoridade dele, se ele fala por Cristo ou não, se ele é apóstolo de Cristo ou não, é porque apenas tem um versículo que ele fala isso, mas depois ele discorre. Então, quase que a gente passa por cima disso. E olha que interessante, né? Ele fala aí no versículo 13, né? Colocando aí a questão de alguns aí duvidarem se ele fala por Cristo ou não, se ele é um apóstolo de Cristo ou não. Só que aí os versos 5 e 6 são muito importantes, porque Paulo os faz provarem a si mesmos, para verem se estão em Cristo na fé. E Paulo fala de uma forma dizendo que eles estão em Cristo, ou seja, a prova de que o apóstolo Paulo é apóstolo de Cristo, de que os cristãos ali de Corinto estão em Cristo. Agora, como que eu sei disso? Olha o versículo 6, né? Primeiro, né, para ficar bem claro, né, irmãos? Ele faz eles provar esse mesmo, se estão em Cristo ou não, mas já querendo afirmar que eles estão. Mas aí o próprio apóstolo Paulo afirma, né, ele dá a prova aí do apostolado dele, que ele fala por Cristo, dizendo, no versículo 6, que não somos reprovados. Ou seja, se não é reprovado, então eles estão em Cristo. Ok? Deu para entender ou alguma pergunta? A gente está passando bem por cima, né? Bem assim, objetivo.
Deu para entender a questão do 2 Coríntios 1, 24? Vou ler de novo, né? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está afirmando que eles estão em pé. Ok? Pela fé. Ele não está querendo dizer que eles correm risco de não estar mais na fé e cair. Ele apenas está confirmando que eles estão em pé pela fé. Ok? Nenhuma pergunta? Então, esses 3 textos para hoje, concluindo então, 3 textos aí que precisam ser estudados no seu contexto. E vendo aí também o objetivo do escritor. Isso também é importante, ver o objetivo do escritor, para quem que ele está escrevendo. Se fizermos assim, irmão, se fizermos assim, não teremos problemas em ensinar algo que não está lá. Porque muitas vezes as doutrinas erradas, eles inserem coisas que ali não estão. Eles tentam colocar algo nas entrelinhas que não estão ali. Como nós sabemos disso, olhando o contexto e o objetivo do escritor. Próximo domingo nós vamos continuar então analisando mais textos bíblicos como estes textos usados aí para dar apoio ou à perca de salvação ou à segurança ou à salvação condicionada, ok? Vamos colocar de pé, vamos orar.